Saravá, meu povo! Meu nome é Pai Rafael, eu sou dirigente do terreiro de Umbanda Caboclos da Lei. Hoje estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória até o terreiro de Umbanda Caboclos da Lei. Eu nasci dentro de uma família umbandista. A minha mãe de santo, que é minha mãe de sangue, ela é mãe de santo há um bom tempo, há mais de 40 anos, e ela iniciou na Umbanda desde pequena. Né? A minha mãe, ela nunca obrigou a gente a seguir a religião Umbanda. Ela sempre falou: filhos, procurem Deus. Nós somos em 5 irmãos. São 3 mulheres e 2 homens. Eu sou mais novo dos irmãos. E sou o único que seguiu a missão espiritual. Os outros seguiram outra caminhada. E minha mãe deixou sempre aberto a isso. Então, eu sempre tive resistência à Umbanda desde pequeno, pois eu não entendia uma religião. A religião de Umbanda, ela exige estudo, ela exige paciência, ela exige calma. Então eu não tive um estudo no início de todo o processo, né? Sempre acompanhei o trabalho da minha mãe desde pequeno, eu sempre vivi com as entidades da minha mãe desde pequeno. Então minha mãe falou: procura Deus, e eu fui em busca de conhecer Deus em outras religiões. Fui primeiramente para a Igreja Católica, aonde tive minha primeira comunhão, tive a crisma, fiz todo o processo da Igreja Católica, mas ali ainda eu não parecia que alguma coisa faltava, parecia que eu não me encaixava. Então eu recebi um convite da minha tia para ir para a Igreja Evangélica, fui algumas vezes, não senti também que ali era o meu lugar. Né? Então estudei bastante sobre a Igreja Católica, sobre a Igreja Evangélica, tenho bastante conhecimento sobre elas, mas não me encontrei nelas. Então continuei a minha trajetória, né? Desde pequeno eu tive uma fascinação com a magia natural, com a energia natural, com a natureza. Sempre senti uma conexão em relação a isso, então eu busquei a Wicca, para quem não conhece, a religião natural das bruxas. Busquei, estudei, pratiquei muito, mas ainda me faltava alguma coisa. Daí fui para o xamanismo, que é uma religião fundamentada pelos índios, pelos indígenas. Estudei bastante, aprendi muito. Foi ali que eu aprendi a ter respeito com os espíritos ancestrais. Foi uma coisa muito bacana que passou na minha vida. Depois eu fui para o kardecismo. Tive um processo kardecista, né? Mas nada que me surpreendesse, nada que me tocasse realmente. Aos 16 anos, então, a pombagira da minha mãe me chama e fala: moço, um dia você estará aqui nesse terreiro girando comigo. Eu pensei comigo e na minha cabeça pensei assim: jamais, né? Eu não sinto nada, eu não vejo, eu não escuto. Naquela época eu não sentia nem arrepios, né? Então eu não acreditei nas palavras dela naquele momento, né? Mas falei que seja o que Deus quiser, né? Então aos 18 anos para 19 anos, eu estava, como eu sempre estive, nas giras. As giras do terreiro da minha mãe foram nos sábados. Nessa gira sempre fiquei um tempo ali por respeito e tudo mais, desde pequeno. Então nessa gira aconteceu algumas manifestações de alguns espíritos negativos e acabou acontecendo a minha primeira incorporação. Hoje eu conheço o espírito que se manifestou em mim naquele dia, que é o que trabalha comigo, é o chefe do terreiro de Umbanda Caboclos da Lei, o Exu Pimenta, que se manifestou nesse dia. E nesse dia eu fiquei inconsciente. Então foi uma incorporação muito forte. Eu não lembro de praticamente nada. Tem picos de memória muito pequenas no momento que ele estava acontecendo a manifestação da incorporação com ele. E após ele dar uma volta, conversar com algumas pessoas, ele desincorpora. Pela primeira incorporação com tanta força, eu fiquei com o meu corpo totalmente amortecido. Parecia que estava formigando meu corpo todo e eu não conseguia ficar de pé. Então me colocaram no chão. De repente a minha voz começou a falar, a minha boca começou a falar: tia, por favor me perdoe, tia. E eu não conseguia controlar, eu não conseguia fazer a minha voz parar. De repente a pombagira da minha mãe chama uma moça que estava na assistência e fala: esse espírito que está incorporado no menino é para você, é para conversar com você. Então na minha boca começava a falar: tia, por favor me perdoe. Ela se ajoelhou ao meu lado, pegou nas minhas mãos e falou: eu te perdoo, segue tua luz, segue teu caminho, eu te perdoo. Fizeram uma oração
E eu voltei. Fiquei assustado com tudo que aconteceu, perdido, sem entender o que estava acontecendo, mas ok. Uma semana depois, essa moça ela retorna ao terreiro da minha mãe, agradecendo. Ela foi nesse dia que aconteceu todo esse processo comigo, pedir ajuda para o filho, pois o filho estava sofrendo um atormento de algum espírito, estava escutando um zumbido na cabeça e estava querendo tirar a própria vida. E nesse dia que aconteceu comigo, se manifestou o sobrinho dela, um sobrinho que ele tirou a própria vida. Ele se suicidou com um tiro na própria cabeça. E esse espírito estava acompanhando o filho dela, estava atormentando ela. Esse espírito estava buscando a luz, não estava querendo fazer mal, mas ele não tinha como, não tinha a quem recorrer. Então o filho dela estava escutando esse zumbido, acredito que deveria ser da bala, que ele se matou com um tiro. E ele estava querendo tirar a própria vida, estava com a mesma sensação, vontade. E após aquele dia da manifestação comigo, ela falou assim que cessou. O menino ficou bem, o menino melhorou, e ela foi agradecer. E nesse momento eu pensei comigo, sem querer, sem eu querer, eu consegui ajudar uma pessoa. Imagine o que eu posso fazer se eu aceitar a missão, se eu buscar desenvolver, buscar conhecer a espiritualidade de Umbanda. Então aí começou a minha história dentro da religião de Umbanda. Fui buscar entender. Eu sou filho de Ogum é muito pé no chão. Ele tem que buscar saber e entender tudo. Então, antes eu fui estudar. Naquela época o terreiro da minha mãe não tinha estudos. Era só desenvolvimento mediúnico e você ficava meio perdido sem entender algumas questões. Mas eu sempre busquei conversar com a minha mãe. Graças a Deus eu tive uma mãe de sangue, de santo. Então, ela sempre contou as histórias dela, o processo dela. Foi uma coisa muito bacana que eu passei. Na minha vida toda, na verdade, eu escutava em relação a isso. Mas depois que eu aceitei o desenvolvimento, eu fui atrás, buscar mais, saber sobre minha linhagem, sobre minha história, Então ela me ensinou muito. Levei alguns anos para desenvolver realmente, Essa primeira incorporação, ela foi inconsciente, foi forte, mas eu acreditava que seria sempre assim. Mas não. O processo de desenvolvimento mediúnico, você precisa aprender também. Então, eu fiquei 2 anos sem incorporar novamente depois que eu aceitei a missão. Eu girava no terreiro, Eles me colocavam para girar, faziam um círculo entre pessoas, me colocavam para girar, mas não acontecia nenhuma manifestação. 2 anos depois, teve a manifestação do caboclo, que trabalhou comigo por um bom tempo, que foi o caboclo Pena Verde. Ele se manifestou, que foi a minha segunda incorporação. Mas levou um tempo, Eu sou filho de Ogum, eu sou impaciente, e é uma das coisas que tem que aprender para o desenvolvimento mediúnico é ter calma, ter paciência, Até o momento de eu aprender a controlar os meus pensamentos, de eu liberar os meus pensamentos, demorou um tempo. Então eu aconselho a todos, Tenham bom com calma, não queiram pressa, Absorvam cada pedacinho do processo de desenvolvimento de vocês. Todos esses pedacinhos bem absorvidos, eles serão somados lá no final. Então é uma coisa que vai somar muito para a vida de vocês.